Deus, Pai de infinita misericórdia e bondade, Jesus, querido amigo e mestre, mais uma vez agradecemos a oportunidade que estamos tendo mais uma vez de nos encontrarmos nesta casa tão querida e amada, que possamos aprender ao máximo os ensinamentos que sem dúvida nos serão passados na tarde de hoje, que possamos contar com o auxílio do alto, dos trabalhadores da espiritualidade, amigos desta casa tão querida e amada. Obrigado, Mestre Jesus, que assim seja em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Sueli Machado. Uma boa tarde para todos nós. Ele falou nessa tarde chuvosa e fria. Chuvosa eu dispenso, mas a fria eu não dispenso, não. Eu sou pinguim mesmo. Eu gosto do inverno, eu passo o verão ansiando pelo inverno. Não reclamo nada do inverno, porque às vezes as pessoas falam assim, no verão todo mundo reclama que está quente, no frio todo mundo reclama que está frio. Eu não reclamo que está frio, não, adoro frio. Gosto muito do frio. É porque aquela história, né? Quem tem cobertor natural, quem tem aquele tecido adiposo, assim, que serve de coberta natural, não precisa gostar do calor, né? Tem que gostar do frio. Pois é, nós estamos aqui na nossa última tarde de 2013, às portas de 2014, ansiando por essa data, né, que todos nós gostamos de fazer, assim, planos, pensamentos já para o futuro, em 2014, como se a mudança desse calendário aí fosse até alterar alguma coisa na nossa vida, né? Amanhã nós vamos amanhecer, se Deus permitir, né? Que a gente acorde com tudo do mesmo jeitinho. Uma vez já até falei isso para vocês aqui, que quando eu assisti 2001, Uma Odisseia no Espaço, eu fiquei fascinada com aquilo. Eu sempre gostei das coisas do céu, dos astros, das estrelas, e eu fiquei doida. Falei, olha só, em 2001 nós vamos passear de nave espacial, né? Cadê? Nem ônibus bom, né? Nem ônibus bom. Avião virou ônibus com asa, né? Uma coisa pavorosa. Aí, que dê a nave espacial, né? Que dê que eu estaria agora ali sem os meus tantos quilos, que eu não vou falar quantos, porque assusta, mas sem esses quilos todos assim no vácuo, sem peso, né? Fora da gravidade. Olha, todo gordo almejaria isso, né? Estar fora da gravidade, que aí nem sente o peso que tem, né? Pois é, mas nada mudou. As coisas continuam, a tecnologia avançou muito, não resta dúvida, mas a moralidade não acompanhou, né? A gente continua com os mesmos problemas, reclamando das mesmas coisas. Pois é, mas sabe por quê? Porque mudança de calendário, passeio da Terra em torno do Sol, não muda nada. Só contam os anos, só isso, né? Não muda. Mudança, ela é feita por cada um de nós. Aí a gente estuda a doutrina espírita e ouve falar na questão do karma. Porque eu tenho karma, eu tenho que cumprir provação, eu tenho que cumprir expiação. Não vamos cair na ideia de karma lá da Índia, não, porque o espiritismo veio filtrar isso, veio trazer a ideia real do que seja isso, não é? Karma não está na doutrina espírita com essa palavra, a gente não acha isso na codificação, né? E sim a lei de causa e efeito, que é a mesma coisa, né? A palavra, ela quer dizer ação, em sânscrito ela quer dizer isso, então é aquele conjunto todo de provas e expiações que nós escolhemos quando viemos aqui para a Terra, ou vamos para qualquer outro mundo, a gente escolhe as nossas provas e nós vamos ter que dar conta. Mas aí vem a pergunta, então, o que adianta pedir? O que adianta fazer plano? O que adianta ficar pedindo a Deus se a gente tem que cumprir aquilo ali? Se a gente tem que dar conta daquilo ali? E tem mesmo, e tem. Tudo como consequência da lei de causa e efeito, não é? Nós fizemos aqui há um tempo atrás, até à noite, eu acho que foi domingo,
uma abordagem sobre doença e doentes. Eu não sei se eu cheguei a fazer na terça, senão eu vou fazer, que às vezes as pessoas de terça não vêm domingo, que aquela doença kármica que eu trago já por desregramentos de outras vidas, essas doenças a gente não tem como evitar mais. Essas estão lá no arquivo, né? Essas estão no perispírito, e em algum momento da nossa existência ela vai se somatizar, para que a gente possa fazer a redenção, para que a gente possa se purificar. As doenças purificam a alma. Então as kármicas, essas não tem jeito. Mas as de causas atuais, as kármicas são de causas anteriores. As de causas atuais, que também não deixa de ser uma doença kármica, porque é o resultado da ação, essas a gente pode evitar. A gente só não evita se não quiser, porque essa é fruto do deslize de agora, de hoje, do desregramento de hoje. Essa a gente pode evitar. Mas e as outras? Não pode fazer nada. Não adianta então pedir. O que adianta fazer plano, pedir paz, pedir ajuda a Deus, se não vai ter jeito, se eu tenho que cumprir mesmo? Mais ou menos, né? Cumprir a gente tem que cumprir. Agora, a maneira como nós vamos cumprir isso aí vai depender de cada um. E cada um terá a sua aprovação e a sua expiação minimizada de acordo com a sua atitude aqui na Terra, de acordo com o enfrentamento da situação que está passando, né? Se estiver passando com resignação, nós vamos ter sim a nossa aprovação e a nossa expiação minimizada pelos amigos espirituais, pelo anjo da guarda, porque a compreensão de tudo, a aceitação, nos faz melhorar, nos dá paz. Ah, mas eu posso ter paz na doença, na tristeza? Pode. A partir do momento que a gente compreende a situação, a gente fica em paz, porque a gente compreende. E a certeza que estamos sendo assistidos também nos causa um certo alívio, né? Nos dando paz. Na pergunta 860 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: pode o homem, por sua vontade e por seus atos, evitar acontecimentos que deviam realizar-se e vice-versa? Não é? Porque a gente pede um ano melhor, nós estamos na beira de 2014, é só um ano, é só uma mudança de número, mas esse é o valor extrínseco desse fato. O valor intrínseco é muito grande. O valor intrínseco da mudança de ano é muito grande para a gente. Significa muito. Porque nós temos desejos, aspirações, vontade de acertar, esperanças que as coisas melhorem. E tudo isso nos impulsiona a ação. Então, o valor intrínseco dessa data é importante. O extrínseco não, porque há mudança de calendário. Hoje nós assinamos alguma data aí com 2013, amanhã nós vamos assinar com 2014. Se a gente lembrar que já saiu de 2013, né? Então, o valor extrínseco é igual, mas o intrínseco não é. Significa um ano novo, significa uma renovação, significa a mudança de ideias, reavaliação dos nossos pensamentos, né? Então, aqui, Kardec fez essa pergunta que vai responder a esses anseios nossos. Bom, se eu tenho que pagar a aprovação mesmo, se eu tenho que pagar a karma, para que então que eu vou ficar pedindo coisa? O que adianta? Não, adianta, né? Então, pode o homem, por sua vontade, vontade do homem, e pelos seus atos, evitar acontecimentos que deviam realizar-se e vice-versa? Olha o que eles respondem. Pode. Já começam bem, já começam nos animando, né? Pode. Desde... Aí vem a condição, que é pequena. Desde que esse desvio aparente, um desvio aparente, porque se a gente está almejando alguma coisa, está dentro do plano, né? Desde que esse desvio aparente possa caber na ordem geral da vida que ele escolheu.
Nós fizemos escolha de provas, mas às vezes a gente não está conseguindo alcançar o objetivo, não está dando conta. Fizemos planos para essa viagem à Terra, então estamos achando pesado demais. Será que então a gente pode mexer? Pode, desde que essa mexida nesse plano, ela tenha cabimento naquele que a gente fez. Porque ele é flexível, a gente pode mexer. A gente não pode alterar tudo, né? Mas dar uma mexidinha dá. Além disso, para fazer o bem, que é o tema do nosso assunto de hoje, né? Para fazer o bem, como é do seu dever e único objetivo da vida, então o homem, para fazer o bem, como é do seu dever, é dever fazer o bem, e como é o único objetivo da vida, olha só, que através disso é que a gente se aperfeiçoa, é que a gente aprende, que a gente cresce com o bem, né? Então, para fazer o bem, como é do seu dever e único objetivo da vida, ele pode impedir o mal, sobretudo aquele que pudesse contribuir para um mal ainda maior. Impedindo o mal, evitando o mal, nós fazemos um bem. E esse mal que evitamos, ele poderia dar origem a um mal muito maior do que aquele que foi evitado. Isso com relação ao próximo e com relação a nós mesmos. Então, mudança de comportamento, mudança de temperamento, deixar aquele meu natural é esse, alcançar uma evolução, ser menos intransigente, ser mais brando e pacífico, isso tudo é mudança de comportamento que com certeza vão fazer alterações naquele plano que nós trouxemos para cá. Então as nossas preces, os nossos desejos, as nossas aspirações têm fundamento sim. A gente pode mudar sim o plano, se nós mudarmos a nós mesmos, se nós tivermos com uma atitude diferente para que a gente possa compreender melhor a vida. Trouxemos aqui um texto que já é até conhecido de vocês, que já veio para cá, né? Mas que vale a pena para nossa virada de ano. É um texto de Portia Nelson que ela escreveu assim, intitulou o texto Autobiografia em 5 capítulos curtos. É muito interessante. Capítulo 1, autobiografia, hein? Ela mesma, né? Capítulo 1, eu ando pela rua. Há um buraco fundo na calçada. Eu caio dentro. Eu estou perdido. Estou desamparado. A culpa não é minha. Leva muito tempo para conseguir sair. Capítulo 2, eu ando pela rua. Há um buraco fundo na calçada. Eu finjo que não vejo. Eu caio dentro novamente. Eu não posso acreditar que estou no mesmo lugar. Mas a culpa não é minha. Ainda leva muito tempo para sair. Capítulo 3. Eu ando pela rua. Há um buraco fundo na calçada. Eu vejo que está lá. Eu ainda caio dentro. É um hábito. Meus olhos estão abertos. Eu sei onde estou. É minha culpa. Já mudou o discurso. É minha culpa. Eu consigo sair imediatamente. Capítulo 4. Eu ando pela rua. Há um buraco fundo na calçada. Eu passo ao lado do buraco. Capítulo 5. Eu agora escolho outra rua para andar. Pois é, essa autobiografia de Portia Nelson dá muito bem, ilustra muito bem as coisas que fazemos. Se fizermos uma análise da nossa vida esse ano, em quantos buracos iguais nós caímos? Em vários.
E o pior que no início a gente acha que não tem culpa, que aquilo aconteceu porque aconteceu, o buraco estava lá. Pois é. Amanhã nós estaremos em 2014. Todos os buracos da nossa rua e da nossa cidade, e olha que são muitos, estarão lá. Todos eles. Todos eles. Agora, quem já virou o pé em um deles como eu, naquele, se eu cair, é burrice. Né? Então, eu já estou esperta quando eu passo ali. Eu digo, eu virei o pé nesse buraco aqui, vou ter cuidado. Se eu não puder mudar de rua, eu vou passar ali com mais cuidado. Aí vai ser o capítulo 4. Né? Passa ao lado. Quantas vezes a gente fez a mesma coisa que não devia ter feito esse ano? E depois falou assim, poxa, eu não podia ter feito isso, eu não devia ter feito isso. E eu sabia porque eu já tinha feito antes e fez. Isso é cair no mesmo buraco. Né? E no início ainda achar que está certo, que o culpado não sou eu, que é o outro, que tem culpa, porque caiu, que a gente fez a mesma bobagem, a mesma coisa. Então a gente tem que ter muito cuidado com essa questão. Por que erramos e continuamos a errar os mesmos erros? Essa é a nossa preocupação para 2014. Não é nem saber se 2014 vai trazer alegria, vai trazer tristeza, vai trazer dor, vai trazer sofrimento, vai trazer sorriso, vai trazer muita coisa boa e muita coisa ruim. Porque o tempo, nós falamos domingo, o tempo é só o tempo. Ele é relativo a cada um. A cada um. Ele não é igual para todo mundo. Cada um dá o valor que acha que tem que dar. Então nós vamos ter, com certeza, problemas novos. Vamos continuar, às vezes, com o que temos, que não deu ainda para resolver. Mas a maneira de ver tudo isso é que tem que ser diferente. O foco tem que ser diferente. Senão nós vamos estar em novembro e dezembro ansiando por 2015 rápido, porque 2014 não foi bom. Não, não é o 2014 que não foi bom, não é 2013 que não está sendo bom. Minhas atitudes que não estão de acordo com o que deveriam estar para me dar o quê? Paz. Então, o que está faltando? Né? O que está faltando para isso? Talvez nos falte o essencial de tudo, que é refletir, que é pensar a respeito. Não é aquele empenho de perguntar a si mesmo se está fazendo certo, se está fazendo direito, analisar as ações. Não precisa esperar para fim do ano. Isso deve ser feito diariamente. É balanço, né? A loja faz balanço no fim do ano. Ou então uma vez no ano, mas a gente não pode fazer balanço uma vez do ano. Tem que fazer todo o tempo, diariamente é o ideal. Trata-se daquele esforço especial de parar para pensar. A gente não para pensar, a gente fala de cabeça quente. A gente fala o que vem na boca, né? E o outro ouve e a consequência é séria muitas vezes. A gente não para pensar nada. A gente toma atitudes precipitadas, compra precipitadamente, não é? Depois não sabe o que vai fazer com aquilo, né? Não tem utilidade, mas achou que ia ter porque não pensou a respeito, não é? Compra às vezes algo que não vai segurar para poder pagar, aí perde a paz, se atormenta, perde o sono. Tantas coisas, né, que a gente faz precipitadamente porque a gente não pensa, a gente não faz um plano, a gente não para pensar. Isso nas coisas materiais. E nas morais também são assim. Olha, aquilo que se fala não dá mais para retornar, não. Então a gente tem que parar para pensar. Pensar em como reagimos às situações do dia a dia. Bom, o dia nos oferece uma série de situações e circunstâncias que a gente muitas vezes tem que agir e reagir diante delas. Então, pensar como estamos reagindo a essas situações. Pensar no que estamos fazendo da nossa vida. O tempo está passando. Nós temos um ciclo a cumprir. A matéria tem um ciclo a cumprir.
Mas depende de cada um, o tempo é relativo a cada um tem o seu na Terra. Quanto tempo eu tenho, não sei. Por isso que eu tenho que valorizar muito o que está acontecendo agora para mim. Porque eu não sei se amanhã eu estarei, se depois de amanhã ou se mês que vem, não sei quanto tempo eu vou ficar. Então a gente tem que pensar muito a respeito do que nós estamos fazendo com a nossa vida. Porque num determinado momento pode ser que a gente tenha, né, a oportunidade de fazer esse balanço, né? Às vezes chega uma doença, chega um problema mais sério, ali a gente começa, o quê? Aí vem aquele medo, né, de partir antes do que gostaria, né? Aí vem o que eu fiz, aí começa a fazer o balanço, o que eu fiz da minha vida até agora? Em que eu contribuí, né, para mim e para os outros? Então a gente começa a se preocupar com isso numa hora que às vezes não dá para fazer mais nada. Então essa reflexão, ela tem que ser diária, para que a gente não caia no mesmo buraco o tempo todo, ainda culpando outra pessoa que não tem nada a ver com isso. Mas é menos humilhante, né, culpar o outro do que considerar-se errado, né? Pensar em como vai a vivência evangélica. Olha, nós estamos na última reunião do ano. Nós tivemos muitas, né? Quantas reuniões nós tivemos, quantos encontros, fora daqui, quanto conversamos sobre espiritismo, quantas oportunidades de aprendizado, quantas leituras feitas em casa, não é? Quantos papos entre amigos a respeito, que também nos ensinam muito. Então, o que nós estamos fazendo com isso? Será que a gente vai ficar igual a raposa? Né? A tal que ficou pensando em como ia se livrar dos cães, que ela contava um monte de vantagem. Eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo, eu sei subir em árvore, eu sei nadar, eu sei correr. E o pobre do coelho, coitadinho, as orelhinhas ficavam mais empinadas ainda, porque ele só sabia correr, e o pavor dele não conseguir, né, ser feliz, dele não conseguir escapar das situações difíceis só com o que ele sabia fazer. Só que, sendo cabide de conhecimento apenas, sem a gente colocar na corrente psíquica do pensamento que alicerça a ação, não adianta saber. É melhor saber pouco e refletir muito sobre o que sabe, fazer bem o que sabe, né? E como ele sabia correr muito bem, na hora que os cães se aproximaram, ele fez o que ele sabia de melhor, que era correr. E a raposa, que era um poço de sabedoria, ficou pensando o que ela ia fazer, qual sabedoria que ela ia escolher para escapar. Morreu na boca dos cães. Então, isso a gente tem que ver. O que eu estou fazendo com o que eu aprendi? Porque se não estiver servindo para nada, se eu continuar intransigente, se eu continuar querendo guerrear, se eu continuar infernizando a vida daqueles que me cercam, né? Se eu continuar causando medo nas pessoas e querendo, né, que as pessoas me aturem, não adiantou, não adianta. É por isso que o Espiritismo tem como bandeira que fora da caridade não há salvação. Não é fora do templo que não há salvação. Não é? É o valor que a gente dá àquilo que a gente sabe, né? Senão não vai resolver. Não adianta saber muito e não fazer nada. Claro que nós não vamos ser anjos ainda, não é? Espíritos de escola ainda, para botar em prática tudo que a gente aprende. Eu dei um evangelho de presente e a pessoa ligou para mim meio que desesperada. Olha, eu acho que eu não vou ler mais não, porque eu estou num pânico, eu estou desesperada, porque eu não consigo fazer aquilo que está ali. Eu falei, nem eu que estou há 30 anos lendo ele. Eu falei, minha amiga, se você estiver fazendo tudo que está aí, você não ia estar nem mais aqui na Terra. É para aprender, isso é um livro, isso é um estudo, a gente se esforça para fazer pelo menos alguma coisa, mas não é tudo, você não vai conseguir fazer tudo. Mas como eu, o pouco que eu te conheço, eu sei que você está fazendo muita coisa que está aí,
né? Então a gente fica imaginando, poxa, não sou perfeita. E não somos, mas não vamos nos encostar nisso também. Porque se a gente se encosta nisso, a gente não procura melhorar. Pensar no que estamos semeando ao nosso redor, isso é tão importante, gente, tão importante. O que a gente está distribuindo ao redor? Não é? Porque não é só distribuir sorriso, não, isso é fácil pra caramba, é só rir, mostrar os dentinhos, né? Pois é, mas não é só isso. O que eu estou oferecendo com a minha energia, com o meu carinho, né? Com o meu afeto? Ao redor, aonde a gente estiver. Em casa, no trabalho, aqui é fácil, né? Eu sempre falo que aqui eu viro uma santa, né? Aqui a gente vira santo. Passou daquele portão ali para fora, a vida é a vida que a gente vive aí no mundo, né? Então o esforço é necessário fazer, porque senão nós vamos entrar 2014 caindo no mesmo buraco. A reflexão nos ajuda a encontrar os erros, corrigi-los, se possível, que às vezes a gente ainda não alcançou um nível para corrigir determinados erros da nossa personalidade, né? Para encontrar a paz, a gente precisa fazer isso. Por quê? Mesmo que a gente não haja direito, se a gente não tiver alcançado aquele nível de evolução, a gente não vai se culpar tanto. Porque Deus também reconhece nossas limitações. Mas a gente precisa de um pouco mais de paz. A gente quer paz. A gente deseja paz para as pessoas e para a gente também. Faz passeata, todo mundo de branco com uma florzinha branca. Isso não traz paz para ninguém, né? Depende como as mentes estão ali, naquela passeata. Se tiver só vestidinho de branco, uma florzinha branca ali para oferecer a alguém, com uma cabeça tumultuada, pensando numa vingancinha ou outra que tem que ter com alguém, não está em paz, não adianta. Não é? Estar em paz é a gente ter a consciência de que está cumprindo a nossa parte, que está fazendo o que está para ser feito no nível do nosso conhecimento, da nossa possibilidade, né? Que a gente está fazendo o que pode, que a gente está dando fazendo todo o esforço, tudo que pode para melhorar a nossa vida e a vida das pessoas. Não dificultar a vida das pessoas, não criar problema para ninguém. Porque a gente cria uns problemas até dentro de casa, uns problemas tão bobos, né? Bota a pessoa numa situação de constrangimento tal, às vezes, com uma palavrinha que fala. Então isso a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente vai perder a paz se depois refletir sobre aquilo. Vai falar, para que eu falei isso para fulano? E agora que arrependimento? Aí não entra em paz. Fica tumultuado, não consegue nem dormir direito de arrependimento. E não adianta ir lá pedir desculpas, porque nós temos que nos perdoar. Mas se for alguma coisa que a gente saiba que é aquele buraco antigo e a gente caiu nele de novo, a gente não se perdoa. Não é? A gente não se perdoa. É o que ela falou aqui. Não é? É minha culpa. Não posso acreditar que estou no mesmo lugar. Quer dizer, não posso acreditar que eu fiz de novo isso, que eu fiz a mesma coisa. Isso é resultado de falta de refletir sobre as coisas, né? A paz é o tempero da vida. Se a gente não tiver em paz, a vida não tem graça. A gente não aproveita momentos felizes, a gente não faz nada certo, nada nos agrada e a gente não consegue, né, oferecer uma boa energia para ninguém. Pessoas sem paz perturbam a ordem, o bem-estar social, por buscá-la equivocadamente nos lugares que ela não vai estar. Às vezes a pessoa vai para o vício, vai para a indisciplina, né? Vai buscar na forma bélica de ser, né? De questionar, na polêmica. A pessoa não vive em paz, uma pessoa que não aceita as situações, que não respeita o pensamento dos outros, o ponto de vista dos outros, só ela que está certa. Não vive em paz essa pessoa, não tem como.
né? Ela está sempre, ela parece um vulcão ali, né? Soltando lavas o tempo todo. Precisamos ter boa vontade para compreender a mensagem cristã, porque é aquela história. Se a gente não fizer um esforço para ver que somos assim, né? Se não aceitarmos, às vezes, a opinião de alguém, porque, às vezes, a gente se aborrece, mas a gente reconhece que o outro está certo. Quando ele fala para a gente, olha, você está fazendo isso, está errado. Às vezes, na hora, a gente se aborrece, mas bendito seja aquele que fala isso com a gente. Porque senão a gente não enxerga. Não é? A gente não enxerga aquilo que outras pessoas estão vendo. Às vezes um amigo tem medo de falar. Porque tem medo de perder o amigo. Mas amigo de verdade fala. Se perder a amizade, aí é um ponto de vista do outro. O amigo quer ajudar. Né? O amigo quer fazer algo para ajudar. Não adianta muitas vezes dar texto para ler, dar livro de presente, que a pessoa não vai incorporar, tem que falar diretamente. Está errado, fulano, para com isso. Você está errado fazendo isso. Pensa, reflete a respeito. Você quer ficar com raiva de mim? Fica, mas sou teu amigo, eu estou te falando. Então a gente tem que ter essa abertura, porque aí a gente vai procurar um autoconhecimento. Kardec, na 919, pergunta assim: qual o meio mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal? Não é tudo que a gente quer para 2014? Se melhorar nessa vida e evitar um arrastamento ao mal? Claro que isso é o básico. É o que pode nos dar paz no ano que vem. Aí a resposta é: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Só que, quando a gente reconhecer que está errado, tem que mudar. Não pode ficar ali caindo no mesmo buraco. Tem que mudar. Tem que fazer algo diferente. Se está errado, não vamos fazer mais. Está errado. Aí vem a pergunta junto com essa: qual o meio de chegar a isso, a esse conhecimento, autoconhecimento? Qual o meio? Qual o meio da gente se conhecer? É difícil, né? A gente conhece bem o outro, né? E como conhece? Mas a nós mesmos é muito difícil. Aí, Santo Agostinho, lá no Livro dos Espíritos, nessa questão, relata a sua opinião sobre essa questão. Ele diz: fazei o que eu fazia quando vivia na terra. No fim de cada dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e me perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever, se ninguém teria tido motivo para se queixar de mim. Essa resposta é enorme, eu resumi para a gente ficar lendo. Olha só: que aquele que tem a verdadeira vontade de se melhorar, explore, portanto, a sua consciência, a fim de arrancar dali as más tendências, como arranca as ervas daninhas do seu jardim. Que faça o balanço da sua jornada moral, como o negociante o faz dos seus lucros e perdas. Se ele puder dizer que a sua jornada foi boa, pode dormir em paz e esperar sem temor o despertar na outra vida. Não é? Assim como a gente, dormindo em paz, a gente espera um bom amanhecer aqui na terra, se a gente ainda for ficar aqui, porque não tem nada a temer. A gente não fez nada de mal, e se fez, vamos corrigir. Não é? Então esse recadinho de Santo Agostinho nos leva a um autoconhecimento para que a gente erre menos, né? Para que a gente tenha mais certeza ao tomar decisões que estão sendo dentro da lei de Deus. Se não tivermos dispostos a isso, estaremos convivendo com desajustes, perturbações, a devorar o próprio coração, como eu já em várias palestras aqui já fiz alusão ao Belerofonte, né? Que matou a quimera, que fez tantas coisas boas, tantas coisas maravilhosas, mas quis ser muito, né? A vaidade subiu-lhe a cabeça, Zeus, se sentindo ameaçado, condena o que era o Todo-Poderoso, né? A viver
coxo, manco, cego, a devorar o próprio coração. É assim que as pessoas sem paz vivem. Infelizes, devorando a si mesmo, paiando doenças, porque não entende, não aceita, ficam doentes. Não é? Mandam ordens para as próprias células morrerem de tanta raiva, de tanto ódio no coração, né? Às vezes que caminha aí pela vida dessa forma. Só que Zeus era Zeus, né? Mas Deus é Pai misericordioso, que não vai condenar nenhum filho a viver do jeito que Zeus condenou Belerofonte. Nenhum filho vai ser condenado por Deus assim. Ele vai sempre nos dar a oportunidade, mas a gente fica perdendo muito tempo com essas a gente não aproveita. Na questão nutrem-se das próprias mágoas, né? Isso aí é verdade. Muita gente não quer melhorar, não quer achar que está errado, porque ela se alimenta daquilo. Ela curte aquilo ali que põe ela viva, atormentando a vida de todo mundo que está em volta. É necessário simplificar a nossa vida. Tanta coisa, gente. Para que tanta coisa? Não é? Tem gente que aglomera, que acumula de um tal jeito que não sabe mais nem o que tem. Não é? Então, para que isso? Na parte moral também. A gente guarda tanta mágoa, a gente guarda tanta dor, a gente guarda tanta tristeza. Para quê? Ah, mas eu fui ofendido, e daí? Quem te ofendeu nem lembra mais disso. E você está se roendo aí. Está se matando, está devorando o próprio coração. Esquece isso. Larga isso para lá. Né? Fazer faxina. Jesus recomendou que olhássemos as aves do céu e os lírios do campo. Né? Que são livres. O lírio que nasce lá, né, no campo. Aquele que às vezes nasce até no brejo. Lindo. Maravilhoso, né? Nem Salomão, diz lá no Evangelho, com toda a sua pompa, era tão belo quanto os lírios se apresentam. E as aves, aquela alegria toda, né? Aquela descontração toda, né? Como isso seria bom se a gente pudesse viver assim, né? Simplificando a vida, até a gente vive. Reavaliar nossos valores, a gente dá valor a tanta coisa. Vamos fazer essa reflexão para ano que vem. Será que a gente não está valorizando bobagem? Né? Pesando no peito, pesando na nossa bagagem. É como aquilo que a gente, por exemplo, às vezes, a gente entra num supermercado para fazer uma comprinha, aí começa a comprar mais uma coisinha, a bolsa vai pesando. Aí a gente fala, aí a gente pega assim e fala assim, outro dia o rapazinho lá da Superpão falou, a senhora quer que leve para a senhora? Eu falei, não, não tá pesada não, porque não tá pesada porque eu peguei naquela hora. No meio do caminho, me deu vontade de chorar. Ela pesava muito. Então, é aquela coisa, no início a gente não acha que pesa, mas ela vai exigindo tanto esforço da gente, aquela bolsinha, que depois dói tudo. E a gente quase que chora. Dá vontade de deixar lá para alguém levar. E mágoa é assim também. Quando a gente vai juntando, a gente não acha que está pesando, a gente até se acha, né? Porque o outro que nos ofendeu e é desaforo, não sei o que, dali a pouco aquilo dá um peso para carregar, que aí muitas vezes a gente não consegue como se livrar daquilo, né? Quando insistimos em viver como se fôssemos eternos, achando que tudo podemos, Deus nos manda recadinhos e nos coloca no devido lugar. Isso a gente tem que prestar atenção. Às vezes acontece algumas coisas com a gente só sabe fazer essa perguntinha. Eu já fiz, eu não sei se vocês já fizeram. Por que eu? Por que comigo? Logo comigo? Falta de humildade, né? Por quê? Que tinha que ser com o outro. Você também não tem que passar pelas coisas, né? Então, a gente não percebe que as coisas que vão acontecendo com a gente, uma dor ali, uma doencinha aqui, uma coisa sem muita consequência, é para nos ensinar. É lição. A gente não aprende
né? A gente não aprende com um esbarrão, depois vem um empurrão grande que joga no chão. Na questão 855 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual o fito da providência ao fazer-nos correr perigos que não devem ter consequências? Porque às vezes não tem consequência, mas a gente passa um susto tão grande. Eles respondem: quando tua vida se encontra em perigo, é essa uma advertência que tu mesmo desejaste, a fim de te desviar do mal e te tornar melhor. Quando escapas a este perigo, ainda sob a influência do risco que passaste, pensas com maior ou menor intensidade sob a ação mais ou menos forte dos bons espíritos em te tornares melhor. Pelos perigos que correis, Deus vos recorda a vossa fraqueza e a fragilidade da vossa existência. Deus vos adverte para refletirdes sobre vós mesmos e vos emendardes. Também eu acredito que alguém aqui já deve ter passado por essa situação. Eu estou falando que eu também já passei. Diante do problema, a gente fala assim: olha, se eu me livrar dessa, se eu sair dessa, nunca mais eu faço isso. Não é? Só que tem que, igual por tia Nelson, a gente cai de novo lá no buraco. A gente fala: se eu sair desse buraco, eu não caio mais nele. Será? Se não mudar de atitude, se não refletir, vai cair sim. E vai ficar lá, né? Cheio de dificuldade para sair, porque nem acha que teve culpa, né? Aí a gente começa a barganhar, né? Não, ó, me ajuda, que se eu sair daqui eu não caio mais. Às vezes não cai, né? Só que muitas vezes a gente se vê em dificuldades tão grandes que realmente a gente não esquece mais não. Lembra um exemplo que eu dei de um rapaz? Ele fez até um vídeo, que eu até passei esse vídeo, eu não sei se também foi na terça ou no domingo. Um rapaz chamado Rick Elias. Ele estava naquele avião que fez aquele pouso forçado em Nova York, ali em São Francisco. Pousou, como é que é o nome daquele rio? Rio. Ninguém morreu ali, ninguém se feriu, mas ele falou, no vídeo ele conta, ele saiu palestrando sobre isso, que o desespero foi tão grande, quando ele viu a água se aproximar, ele rezou para o avião explodir, porque aí ninguém ia ver nada, todo mundo ia explodir, porque ele tinha medo do que ele ia sofrer naquela situação. Foi tanto medo, tanto pavor, e olha, ninguém morreu, ninguém se feriu. Essa coisa aí, esse acidente, ele está dentro dessa questão aqui do 855. Não era para ninguém sofrer nada, não era para ninguém morrer nem se ferir, mas era para mudar a vida de muita gente. Eu não vou ler o texto dele, que eu nem trouxe, que é grande, mas quem puder, quem tiver internet, entra e pega lá o texto dele, porque é muito interessante. Está resumido aqui, ó. As 3 coisas que ele aprendeu com aquela experiência são algumas entre tantas lições que a vida tem nos oferecido. Tudo pode acabar num instante. Num instante, gente, é num segundo. Pode acabar tudo. Nossos sonhos, nossos ideais, né? Nossa vida, os nossos amores, tudo pode acabar num segundo, num instante. Ele aprendeu, com tudo isso, a eliminar a energia negativa da vida dele. Passou a apreciar mais as coisas, procurando ser mais feliz do que ter razão. Tem um texto bom sobre isso, eu tenho também ele lá, que a hora eu vou trazer pra gente. Ser feliz ou ter razão. Gente, quem tem razão não precisa gritar, não precisa se exaltar, nem brigar, porque a razão é a razão, não é dele, é da natureza. Se tiver certo, se for verdadeiro, se for verdade, ela vai aparecer. Então não temos que nos exaltar com isso. Se alguém estiver argumentando contra, deixa para lá, vamos ser felizes. Não vamos argumentar para ter razão. E a outra é ser um grande pai, que ele tinha tanto medo de não ver o filho crescer naquela hora. O filho era pequenininho.
Ele tinha tanto pavor de não ser um pai. Então ele viu ali que o que ele mais queria na vida é ser um grande pai. Gente, ser um grande pai é muita coisa. É muita coisa. Porque você está direcionando alguém na vida. Você está dando oportunidades e exemplos que aquela pessoa seja um valor social. Quantas vidas ela poderá ajudar, poderá modificar? Uma pessoa sendo um grande pai está sendo muita coisa, né? Grande pai, grande mãe, né? Não vamos aí só exaltar o pai, a mãe também. A vida é linda, a gente é que não vê. Sabe por quê? A gente só acha ruim os momentos de dor e sofrimento, porque esses nos incomodam muito. Então, esses a gente presta atenção. Mas nos bons, é como se fosse uma obrigação dos céus, né? Nos dar bons momentos. Não, não é assim. Isso é tudo conquista. Ninguém é feliz à toa. Ninguém é infeliz à toa. Nós somos infelizes, sentimos dores e tristezas, porque nós estamos recebendo o que a gente ofereceu em algum momento da nossa vida, ou de vidas passadas ou dessa. Ah, mas eu nunca fui uma pessoa ruim, olha a minha situação. Hoje você é bom, mas você é o inocente de hoje, o culpado de ontem. A reencarnação nos explica tudo isso, né? Então é importante que a gente compreenda que a vida é bela, né? Tem até um filme, A Vida é Bela, e esse filme é lindo, né? A vida é bela. E nós temos que vê-la assim, do jeito que a gente tiver, porque a vida que a gente tem é a vida que a gente procurou ter. Ela não foi dada por Deus com as dores e sofrimentos. Uma das coisas assim que mais me faz bem dentro do Espiritismo é ter Deus de volta ao coração dos homens, né? Porque ele, dentro da doutrina espírita, ele não é aquele pai que pune. Ele é o pai que ama. Ele não dá dor nem sofrimento a ninguém. A dor e o sofrimento é a consequência de um mau ato que a gente teve. E ele dá a oportunidade do resgate. Então ele não é o vilão. Então nós amamos Deus e não tememos Deus em momento nenhum. A doença grave depura a alma. Literalmente falando, literalmente, não só na parte conotativa, né, na parte metafórica, mas literalmente, conotativamente, ela depura a alma. Por quê? A doença está no perispírito, ela está na energia espiritual, na roupa do espírito, né? Digamos assim, entre aspas, que isso não é um fato, né? Espírito não tem roupa, mas assim, ela está nos fluidos que revestem a energia pura que é a alma. Então, no momento que ela se somatiza, que ela passa para o corpo, ela depura a alma. A alma se torna melhor, o perispírito mais leve. Quando há redenção, quando há aceitação, senão vai passar de novo, porque ela não consegue ficar boa, não consegue se curar. Então, quando a doença é aceita pela pessoa, ela depura a alma. A limitação física impõe salutares disciplinas. E com certeza, eu me lembro uma vez que eu estava num lugar com uma pessoa magrinha, ela parecia uma linha. Parecia que ela quebrava quando ela andava. E ela não comia nada. Aí ela falou pra mim, eu falei, menina, você não vai comer nada, por isso que você é magrinha assim. Ela falou, mas é compulsório isso. Eu já fui bem gordinha, já fui muito indisciplinada, mas eu fiquei muito doente, eu fiquei na beira da morte. Agora eu tenho uma dieta tão rigorosa, foi-me imposto uma disciplina tão rigorosa, mas ainda assim eu agradeço, porque é por isso que eu estou viva. Entendeu? Então, realmente, a limitação, né, de seja qual for, ela disciplina a alma. Então não é para a gente se revoltar. A desilusão amorosa desfaz a fantasia, que muitas vezes a gente idealiza, né, príncipes encantados que não existem, né?
Aí a gente passa a aceitar a pessoa do jeito que ela é. Então a desilusão amorosa, às vezes, podem reparar que isso acontece, às vezes um casamento não dá certo, termina logo, e o segundo é um mar de rosas. O segundo é ótimo, porque aprendeu no primeiro. A desilusão causada por aqueles problemas e a dor, e às vezes uma traição, uma coisa, acabou com a fantasia. Aí a pessoa põe o pé no chão, passa a agir com a cabeça e com o coração junto, os dois, e não apenas com as emoções, né? Então desfaz a fantasia e faz a pessoa ser mais feliz, né? A morte de um ente querido desperta generosidade na gente. Isso a gente vê a todo momento. Mães que perdem seus filhos, que abrem ONGs para defender as pessoas, para ajudar as pessoas que estão com aquele problema. Quantos a gente vê isso acontecer? Quantas vezes, né? Então é aquela dor intensa estimulando um trabalho generoso, um trabalho voluntário. A dificuldade financeira estimula a iniciativa. Quantos talentos a gente não sabe que tem, e quando chega uma dificuldade a gente descobre. Porque aquele ditadozinho, a necessidade faz o sapo pular e o bichinho pula, hein? Né? Então a gente também, né? A noite escura acontece em nossos caminhos para que nasça novo dia, não é? A gente tem a noite tão escura, mas atrás dela vem um dia lindo, uma aurora linda, né? Um dia claro, maravilhoso, ainda que venha com chuva, mas ele está lá, mais claro, né? Dando oportunidades, porque se a gente não gosta da chuva, as plantinhas adoram. Esse novo dia vai sempre nos trazer oportunidades novas, novas atitudes, para que não nos lamentemos, como na composição Epitáfio dos Titãs. Eu adoro esse pedaço da música deles. Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Devia ter me importado menos com problemas pequenos. Queria ter aceitado a vida como ela é. A cada um cabe as alegrias e as tristezas que vier. Se a gente tiver que falar isso aqui, vai ser triste, né? Mas estamos em tempo ainda, né? Tem 2014 e tantos outros, se Deus nos der a oportunidade, para a gente mudar em alguma coisa, né? Para a gente ter atitudes melhores. Eu já até falei uma vez aqui, numa outra palestra, né? Quando Jesus ia pregar nas casas, que ele fazia muito isso, né? Ele foi pregar na casa dos seus amigos, Lázaro, Maria, Marta, e uma delas ficava atarefada com um monte de coisa para fazer, e farria, e acontecia, e a outra ficava lá sentada, ouvindo tudo aquilo. Então a outra que estava no batente, na suga, na lida, falou: é justo, mestre, que ela não venha me ajudar? E ele disse: Marta, Marta, você se preocupa com muitas coisas. Maria escolheu a melhor parte. E qual é a melhor parte da vida? Para responder é preciso definir o que viemos fazer na Terra. Qual a finalidade da jornada humana? Lá no início a gente falou, está lá no 860 de O Livro dos Espíritos. O único objetivo da vida é fazer o bem. E para que a gente faça o bem, quantas modificações a gente tem que fazer, né? Quantas conveniências nós vamos ter que vencer? O Espiritismo revela que estamos aqui como alunos num educandário, convocados ao aprendizado das leis divinas. Isso envolve o aprimoramento espiritual, a aquisição de virtudes
e o desenvolvimento de nossas potencialidades criadoras. Sem isso fica difícil fazer o bem. Escolhe a melhor parte quem se orienta em direção a esses objetivos. Alunos aplicados e diligentes desapegam-se dos interesses materiais. Conscientizam-se de seus deveres diante de Deus e dos homens. Abrem espaço para os valores espirituais. Adquirem bens imperecíveis de sabedoria e virtude, riqueza inalienável, a lhes garantir a paz onde estiverem, na terra ou no céu. Condição indispensável para o cultivo disso aí é simplificar. Vamos desacelerar, né? Desacelerar. Fazer a reflexão que nós nos referimos lá no início, que vai nos impedir de ficar caindo no mesmo buraco. Procuremos treinar mais a humildade. A humildade e a paz caminham de mãos dadas. Temos mais a aprender com tudo que nos cerca do que ensinar. Aprendemos com tudo e com todos. Né? Eu até contei aqui uma vez para vocês que eu aprendi com uma planta. Eu não estava num bom momento, estava reclamona, não estava bem. Aí, lá no terraço, olhei para a única plantinha. Não, ela não é única, não, ela tem uma companheira lá, mas coitada, ela vive tão abandonada. É um lírio da paz. Ela só ganha água, coitadinha. E, no entanto, quando eu olhei para ela, ela estava com 3 brotos lindos. Depois vieram mais 4 flores. Eu fiquei com tanta vergonha daquela planta que eu falei, meu Deus, ela só ganha uma aguinha de vez em quando o meu marido, coitadinho, vai lá e põe. Agora não, eu estou tratando dela, mas antes eu não tratava. Eu não ligo muito, eu não sei muito bem tratar de planta. E ela florescendo onde ela estava plantada e eu não. Eu falei, não, é muita humilhação para mim. Né? É muita humilhação eu estar aqui reclamando, é muito triste isso, né? Reclamando em pensamentos que eu estava com algumas coisas, como às vezes a gente faz, né? Que não deveria, mas a gente faz. Aí me deu vergonha, quer dizer, eu aprendi naquele dia com aquela planta. Eu ainda brinquei com a minha médica, eu falei assim, olha, eu melhorei eu melhorei por causa de uma planta. Aí ela falou assim, tomou o chá, eu falei, olhei para ela. Aí ela deve ter pensado assim, vou arrumar um floral bem pesado para essa criatura, que ela é doida, né? Mas é verdade. Né? Sem falar nos bichos, né? Que as maiores lições da minha vida vieram dos meus cães, sem falar nisso. Essa agora está me fazendo desenvolver o amor incondicional, porque ela é o amor da minha vida, mas um deles, claro, e eu não sou o amor da vida dela. Ela prefere o meu marido. Ela me trai o tempo todo. Quando ele chega eu fico invisível, totalmente invisível. E eu continuo amando ela do mesmo jeito cada vez mais. Então ela tá me ensinando, não tá? A amar sem ser amada? Tá, que ela não me ama não. Façamos um pouco de silêncio para ouvir a nossa consciência, o nosso pensamento, escutar a nossa fala. É tão importante escutar a nossa fala, porque é o que os outros escutam, né? E às vezes não é boa. A nossa razão, escutar a nossa razão, escutar nosso coração. Olha, se a gente escutasse mais um pouquinho o nosso coração, a gente errava muito menos. Muito menos. Se perguntássemos hoje a doentes terminais, ou alguém que esteja com uma idade muito avançada, o que lamentam da vida, na vida que deixam para trás, com certeza diriam não ter vivido mais intensamente ou aproveitado os bons momentos que a vida ofereceu. Os almoços em família, os minutos de brincadeiras com os filhos, o afeto dos amigos, o amor da família, a gente não dá muito valor. São valores que a gente tem que ter através da reflexão que a gente está fazendo para ano que vem valorizar mais isso, que a gente não sabe quanto tempo a gente vai ficar com eles. A gente não sabe quanto tempo a gente tem junto dos nossos amores. Então é importante que a gente valorize isso.
despertaria palavras que ficam tempo demais dormindo nos dicionários. Amigos, filhos, família, companheirismo, lealdade, respeito, sonhos, amor, agora sim. São palavras que a gente tem que despertar para 2014. Nesta vida, temos 3 professores importantes: o momento feliz, o momento triste e o momento difícil. Todos 3 nos ensinam muito. O momento feliz mostra o que não precisamos mudar. O momento triste mostra o que precisamos mudar. E o momento difícil mostra que somos capazes de superar. Com certeza. Para terminar nosso papo, um texto bem bonitinho. Dentro de alguns dias, aqui está no texto, mas dentro de algumas horas, um ano novo vai chegar a esta estação. Se não puder ser o maquinista, seja o seu mais divertido passageiro. Procure um lugar próximo à janela, desfrute cada uma das paisagens que o tempo lhe oferecer. Com o prazer de quem realiza a primeira viagem. Não se assuste com os abismos, nem com as curvas que não lhe deixam ver os caminhos que estão por vir. Procure curtir a viagem da vida, observando cada arbusto, cada riacho, beirais de estrada e tons mutantes das paisagens. Descobre o mapa e planeja roteiros. Desdobre o mapa e planeje roteiros. Preste atenção em cada ponto de parada e fique atento ao apito da partida. E quando decidir descer, na estação onde a esperança lhe acenou, não hesite. Desembarque nela os seus sonhos. Desejo que a sua viagem pelos dias desse ano novo sejam de primeiríssima classe. Muita paz para todos. Que tenham um ano novo cheio de oportunidades, cheio de chances para a gente estar em paz e ser feliz. Acima de tudo, muita alegria, mesmo nas horas tristes, porque Deus é nosso Pai misericordioso e nenhuma ovelhinha do seu rebanho se perderá. Muita paz para todos.